E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aí com mais uma gravação do nosso podcast Além da Visão, representando hoje os hospitais CBCO, Totum e Hospital de Olhos de Palmas. Então, antes da gente começar com esse bate-papo, queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, isso ajuda no nosso engajamento. Dá um like também nesse vídeo para que esse conteúdo chegue em mais pessoas, isso colabora para que o veículo da comunicação consiga alcançar um público maior, porque são conteúdos de extrema importância, são conteúdos ligados à saúde, à sociedade, à gestão hospitalar, enfim. E se você quiser ainda ficar mais atualizado, é só clicar no sininho, que esse conteúdo vai sempre chegar em primeira mão para você. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial. Uma pessoa que é médica, um assunto super interessante, que eu acho de extrema relevância para a população, porque ainda pouco se fala sobre. E para o tamanho da importância e da relevância, como eu usei na palavra, a gente precisa abrir e colocar isso na mesa para discutir sobre, né? E, além disso, ela também hoje atua com a gente no Corpo Clínico da Totum Saúde. Então, seja muito bem-vinda, doutora Evelyn. Obrigada, Marcela. Agradeço muito o convite para estar aqui hoje, nesse podcast. Como eu te falei, né? É o primeiro podcast oficial da vida. Então, tô bem feliz por estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite. Perfeito. E a doutora Evelyn, ela é especialista em qual área? Primeiro que ela já se formou uma vez em fisioterapia, já. Que eu tô sabendo, né? Foi antes ou depois da medicina? Antes. Foi antes. Atuou? Atuei. Trabalhei uns 7 anos ainda na fisioterapia antes de fazer a medicina. Com reabilitação? Eu trabalhava mais no pós-operatório de cirurgia plástica. Reconstituição de mamas, com micropigmentação. Eu parti mais para essa área da estética, vamos assim dizer, né? E a fisioterapia, ela teve, por mais que tenha trabalhado na estética, que aí eu vou chegar na especialidade dela, ela teve algum gatilho para essa decisão de se tornar médico da família? Teve porque, enquanto fisioterapeuta, eu achava que eu podia mais, que eu podia fazer mais pelo paciente. E eu me sentia um pouco de mãos atadas pelo que até onde o fisioterapeuta pode ir. Então, eu me sentia um pouco de mãos atadas e eu queria fazer mais. Então, eu pensei, o que eu posso fazer para eu ter habilidades e fazer esse mais? Então, foi aí que eu comecei a ventilar na minha cabeça. Poxa, então pode ser que seja medicina. A princípio era uma ideia muito remota, muito assim, não, medicina, não. Nossa, voltar para a faculdade de jeito nenhum. Não era voltar para uma faculdade num curso pequeno. É uma dedicação longa e de novo. Exatamente. Aí eu pensava, não. Aí passava 1 ano, foi 2 anos, aquilo foi cada vez mais me perturbando a cabeça. Aí eu falei, olha, ou vamos enfiar o pé para valer mesmo, ou vamos tirar esse trem da cabeça. Aí eu enfiei o pé para valer na medicina mesmo, e aí fui estudar para o vestibular. Fiquei 1 ano estudando e passei, e aí tô aqui hoje como médica. E a doutora Evelyn se especializou, tem RQE, em medicina da família e comunidade. Isso. De onde surgiu? Surgiu, assim, até mesmo na faculdade, né? Na faculdade a gente atua muito, né, na atenção primária, nossos estágios basicamente são em atenção primária. Na última fase da faculdade é que a gente fica mais em hospital, mas no meio assim do curso é mais atenção primária. Então assim, já me levantou um olhar para a medicina de família, mas o que foi o decisivo mesmo foi o pós-formada, né, que eu formei e não entrei na residência logo de primeira, não. Não porque eu não passei, não porque eu queria trabalhar antes. Então, eu fui trabalhar no interior, aqui pertinho, e trabalhei na atenção primária. Fiquei 1 ano trabalhando na atenção primária como médica de estratégia saúde da família. E aí, eu me identifiquei mesmo, de fato, com a especialidade. E aí, quando eu voltei para Goiânia, eu falei, não, então agora eu vou prestar a residência de medicina de família,
E aí fiz e tô aqui hoje firme e forte. Para esclarecer para a população, o que é atenção primária? Vamos começar por aí. A atenção primária é a porta de entrada do paciente, vamos dizer, no Sistema Único de Saúde, né? Perfeito. É a porta, aquele primeiro momento em que o paciente vai que ele manifesta querer uma atenção de saúde, um cuidado à saúde, né? Que pode ser unidade privada também. Pode ser unidade privada. É aquela primeira necessidade, Isso. Aquele primeiro acesso. Tá. Vamos dizer assim, um primeiro cuidado, né, do paciente. Então, que pode ser tanto pelo SUS como pelo privado também, né? Uhum. Saúde suplementar, enfim. Então, seria vamos dizer, o básico do cuidado da saúde com o paciente, promoção, prevenção de saúde, cuidado, atenção, assistência integral e contínua do paciente. Perfeito. Então, seria mais ou menos isso a atenção básica, né? A atenção primária. Perfeito. E o médico da família? Ações de saúde para promover saúde, para melhorar a saúde. Então, a atenção primária, ela trabalha muito a questão da promoção e prevenção, além também de ser curativo. Sim, certo? também. E o médico da família se encaixa onde nessa atenção primária? Claro que ele é como se fosse quase que a atenção primária completa, né? Mas eu queria entender um pouquinho mais, porque é algo que a população tem muita dúvida. Quem é essa persona? O que é a atenção, o médico da família e comunidade? O médico de família e comunidade é o médico que ele vai atender o paciente independente da situação de saúde dele. Se ele está com alguma doença, independente da doença, independente de qual sistema ele está sendo acometido, independente do gênero. Então, nós atendemos homem, mulher, independente da idade também, criança, adolescente, idoso, adulto. Então, a gente atende desde o bebê até o idoso e em qualquer fase da vida da pessoa, né? Então, além de ser um olhar integral do indivíduo, o cuidado ele é continuado ao longo da vida da pessoa. Então, é aquele médico que está próximo do paciente, que sabe da vida do paciente, que entende o que está se passando com aquele paciente. A gente se preocupa não só com a doença em si, mas com as expectativas do paciente, com as crenças dele, com os medos, com os mitos. E então, assim, não é só o bio, mas também entra o psicossocial, que a gente... Não é um recorte. Não é um recorte. É o ser humano inteiro. É o ser humano inteiro. Que carrega as suas histórias, as suas crenças, os seus desejos. Isso, exatamente. Então, o médico da família... Seus medos. Que delícia, né? Eu acho que é o que todo mundo sonha. Porque hoje, na medicina, é interessante esse ponto, né? Quando nós somos crianças, nós somos acompanhados por um pediatra, né? E depois, na vida, quando você chega numa certa idade, não vou nem colocar 60, 70, enfim, depende, porque é uma decisão de cada um, mas um adulto até mais... Jovem. mais avançado. Sim. Tem um geriatra. Ah, sim. A gente tem duas pontas aqui que vai trabalhar, teoricamente, esse ser como um todo. O geriatra, que está lá na ponta, e o pediatra, que está na outra ponta. Concorda? Sim. E a sensação que eu tenho, Marcela, como adulta, é que depois se você não está entre esses dois polos, a gente fica um pouco perdido, porque a gente sente os recortes. Então, se eu preciso de uma ginecologista, eu tenho uma ginecologista. E essa ginecologista eu vou mudando muitas vezes, né? É uma situação um pouco complicada, ainda mais às vezes para quem tem plano de saúde, né? Nem sempre, às vezes a ginecologista deixa de atender esse plano, então a população deixa também de, né, muda um pouco do perfil que ela está atendendo, enfim, ou ele está atendendo. E o homem é a mesma coisa. Eu senti uma dor no estômago, eu vou num gastro. Eu tô com uma cefaleia intensa, eu acho que eu vou procurar um neuro. A gente tem tanto isso já fixado na gente, né? é tão estrutural,
que é um sentimento de recorte mesmo, né? Quando eu vou no pediatra, não tem tanto esse recorte, né? Se eu vou num geriatra, também não porque você chega, ele lembra da tua última conversa, ele pergunta pra mãe, né? Quando é o pediatra, como que tá a relação em casa, ele tem uma coisa mais ampla. E o médico da família, eu sinto que ele liga isso, né? Ele leva esse tipo de atendimento para uma população como um todo. Eu estou certa? Sim, com certeza. Então, nós temos esse enfoque mesmo, né? De não dicotomizar o paciente. Essa dor, então vou te encaminhar para o gastro. Vou te encaminhar para o neuro. Não, vamos entender o que é essa dor. Vamos entender o que é que está te gerando isso tudo. Primeiro a gente entende, primeiro a gente compreende o paciente, porque às vezes o que ele está apresentando ali, aquele sintoma que ele descreve, é a ponta de um iceberg. E o que tem por baixo? O que está envolvido por baixo? São muitas camadas, né? São muitas camadas. E assim, o paciente também, ele sofre interferência do meio, do ambiente. Então isso tudo a gente tem que entender, né? Então, quando a gente passa a entender, às vezes eu consigo fazer um diagnóstico. Se eu não consigo fazer um diagnóstico, aí sim eu encaminho para um especialista focal, mas eu consigo encaminhar de uma forma mais assertiva. Eu sei que, às vezes, a sua dor de cabeça não é de origem neural, não é de origem nervosa. Às vezes você está com dor de cabeça porque você está com dificuldade para enxergar e passa a desenvolver uma dor de cabeça por déficit visual. Então, eu vou te encaminhar para o oftalmo, né? E até esse encaminhamento facilita a vida do profissional na ponta. Do profissional que vai receber o meu paciente. Perfeito. Né? Eu já, desculpa o termo, já vou entregar mastigado, vamos assim dizer. Prontinho. Entendeu? Então, é mais assertivo esse paciente que inicia o cuidado com o médico de família. Ele já foi investigado, ele já foi olhado por inteiro. Eu já sei que a dor de cabeça dele não é de origem nervosa, não é de origem do sistema nervoso central. É oftalmológica, é uma dificuldade de enxergar. Então, vou encaminhar para o oftalmo e não para o neuro. A dor no peito, né? Tanta gente sente dor no peito. O que pode ser uma dor no peito, doutora? Tanta coisa. Tanta coisa. Pode ser dor no peito. E o paciente, o que ele pensa primeiro? Qual profissional que ele vai pensar Cardio. no primeiro ponto? Não, vou no cardio. Mas se essa dor no peito for de origem gástrica, se for de origem emocional, se for uma ansiedade, um início de um transtorno de pânico, entendeu? Então, a gente ter esse olhar ampliado para o paciente facilita tanto para o profissional que vai receber lá na ponta e para o paciente, para não ficar pingando de galho em galho. Tá com dor no peito, vai no cardio? Não é cardio. Então, descartou. Aquela palavra assim. Não, foi descartado não é cardio, que então, não é cardio. Você procura um gastro, Aí pode ser gastro. Aí vai gastro. Não é Não é de origem gástrica. Olha, pode ser emocional, procura então psiquiatra. Então, assim, você viu que aí o paciente já pingou pelo menos em 3 especialidades. E pode ser que ele desista nesse meio do caminho. Pode ser que ele desista. Porque nesse mundo louco que a gente vive, exatamente, meio que você aceita. Então, só aí ele já perdeu tempo de tratamento, ele já perdeu paciência, qualidade de vida, já se perdeu aqui nesse meio. Então, o médico de família também ajuda o paciente, é um benefício para o paciente, evitar essa peregrinação do paciente, perder tempo de vida, né? Então, é mais... como eu disse, mais assertivo mesmo, mais ampliado, mais profundo. Mais profundo. E é interessante, porque aí eu tô falando do adulto, mas tem uma galerinha ainda que também sofre, porque ele não é adulto e não é criança. Adolescente, é o adolescente. Né? Que muitas vezes a família não sabe onde levar, porque o pediatra fala assim, não é mais comigo. E aí eu levo pra onde? Tipo, uma menina que tá numa fase menstrual, aí já levo para uma ginecologista, o menino, levo para quem? Para ter um processo de educação sexual, enfim, para ele se entender como pessoa, para fazer essa integração na vida adulta, essa passagem para a vida adulta e até para acompanhar a saúde desse adolescente que normalmente
tá passando por diversas crises, né? Oxe, com certeza. Eu, pelo menos, quando adolescente, eu acho que eu passei, nem lembro quantas crises eu passei na minha vida. Com Como eu certeza. gostaria de ter tido um acompanhamento médico mais profundo, né? É mais próximo da Marcela. Então, para o adolescente, qual que seria o diferencial de ter um médico da família? O diferencial é esse, né? Eu não preciso dar alta para aquele paciente quando ele deixou de ser criança. Eu estou acompanhando ele desde criança e quando ou não, mas se ele entra na fase da adolescência, ele pode continuar com o meu cuidado, que é ao longo da vida, ou se ele não era meu paciente, ele pode passar a ser um paciente da medicina de família, do médico de família, e ter um cuidado para os seus anseios, com cuidado de saúde, educação em saúde, que o adolescente precisa muito, né? Como você falou, educação sexual. Então, assim, promover educação em saúde, o que ele precisa, vacinas, enfim. Orientação sobre drogas. Sobre drogas, né? Álcool. Isso. Então, assim, o benefício para o adolescente é continuar tendo a possibilidade de ser assistido por um profissional qualificado. Então, ele não fica naquele gap, nem criança para ir no pediatra e nem adulto para ir no clínico ou no gastro ou naquele, né? E fica lá. No limbo. No limbo, uma fase longa de vida sem ser assistido, né? Então, ele ganha qualidade de vida no quesito ser assistido no seu cuidado de saúde, cuidado em saúde, né? E eu tive até um insight aqui, doutora. Não sei assim se eu estou errada, mas se a gente trabalhasse essa população adolescente, né, tendo esse acompanhamento na fase pediátrica, que eu acho que já é algo que está bem instituído no Brasil, né? As crianças têm uma grande porcentagem, não vou saber falar qual, mas já tem uma educação que trabalha o acompanhamento dessa criança no pediatra, que o médico da família também acompanha. E aí entra nesse limbo do adolescente, que ele só vai procurar uma ajuda se precisar, né? É procurar ajuda, olha como que é na nossa mente, né? Ele vai procurar o médico se caso ele precisar, ou lá na vida adulta, quando alguma coisa estourar ou entrar em alguma rotina dele. E a gente tem no Brasil ainda uma população muito em busca da cura, não em busca da prevenção. Concorda? Muito curativa. Nós temos programas sociais que desenvolvem a prevenção, nós temos uma fala sobre a prevenção, mas na prática ainda não é o que acontece. Não é tão estrutural essa questão de vamos prevenir é melhor do que remediar. Ainda a remediação é o que é o grosso aqui nosso, né, do nosso país. Então, tem, né, programas, tem esse aceno de intenção, uma boa intenção em se direcionar para a prevenção, mas ainda na prática... Ainda temos uma estrada para percorrer. Ainda temos um caminho até chegar a consolidar. Exato. E esse adolescente, quem sabe se a gente trabalhasse a população para que ele não perdesse esse contato que ele tinha antes, poderia ajudar, inclusive, a desenvolver essa mentalidade da prevenção, preventiva, né? Porque ainda é isso. Espera lá na vida adulta, a gente abre essa janela gigantesca. E aí eu mesmo, acho que até a senhora, se for lembrar, a gente não ia em médico de maneira nenhuma na fase da adolescência. Eu acho que é a fase que a gente menos vai. A gente nem trisca num consultório médico, a não ser que tenha algum problema crônico, agudo, enfim. Então, acho que seria interessante também para os pais desenvolverem isso, porque vai facilitar, inclusive, a vida desse adulto lá na frente. Com certeza, né? Se ele faz um trabalho legal durante a adolescência, de cuidar da assistência à saúde, um paciente que vai ter orientação sobre alimentação saudável, prática de alguma atividade física, ingestão de água adequada, ele vai, com certeza, ser um adulto muito mais saudável, com muito menos necessidade de idas ao médico, né? Então, ele vai chegar muito melhor do que quem não se cuidou, né? Não teve esse cuidado, esse olhar.
Então, ele vai chegar muito melhor, sim. E certamente vai ficar bem mais barato no futuro, Com tanto para certeza. ele quanto para os cofres públicos ou para os convênios de saúde, né? Com certeza. E falando nessa peregrinação que tinha sido dito, doutora, anteriormente, isso para o plano de saúde fica bem caro, não fica? Fica. Tratar é muito mais caro do que prevenir. Até que o paciente ache a situação, a doença. Fala um pouquinho sobre isso. Qual que é a tua opinião? Bom, a minha opinião é, como eu estava falando, né? Tratar é muito mais caro e mais difícil do que você prevenir ou tratar precocemente, né? Então, se você conhece o paciente, se você está ali com ele continuamente, acompanhando, contínuo, você tem condição de já saber os hábitos daquele paciente, o meio em que ele está inserido, a família dele. Então, você já tem como prever algumas situações de saúde, por exemplo, um adolescente que convive com um pai alcoólatra. Você já tem como trabalhar esse adolescente para ele também não seguir o exemplo familiar, né? Que ele consiga ter um cuidado, um acesso que o possibilite de não seguir aquele caminho e sim ter um caminho para uma vida de mais qualidade, de mais saúde, né? Então, o médico de família ele tem essa possibilidade por conhecer, né, todo o paciente, todo o círculo dele, as redes sociais dele, e isso permite essa intervenção precoce, né, que possibilita para o paciente ter um resultado, chegar lá no fim melhor. Ainda falando em custo, né, que os convênios adoram aí essa fala, redução de custo, e não só os convênios, mas também o SUS, que é necessário, que é um programa que a gente precisa sentir muito orgulho. Além da parte curativa, nós temos o grupo dos crônicos. Também. Que acaba sendo a maior fatia, né, de consumo dos planos de saúde. Sim. E eu ainda percebo uma deficiência dos planos na atenção em gerir esses crônicos. Os crônicos ainda estão desassistidos. Sim. Então, o diabético, normalmente, ele procura uma unidade de saúde quando ele já está em alguma situação crítica. Descobre por acaso. Porque passou mal e foi para o pronto-socorro. O hipertenso, mesma coisa. E aí tem vários outros que a gente poderia falar. Mas focado nesses dois. Hipertensão e diabetes. Olhando para o plano de saúde, como que o médico da família poderia ajudar nessa redução do custo que esse cliente acaba causando na carteira? O cliente, vamos assim dizer, né, hipertenso, diabético, quando ele recebe o diagnóstico dessa doença, dessas duas doenças crônicas, geralmente ele recebe de uma maneira por acaso. Ele passou mal, foi para o pronto-socorro, mediu a glicemia altíssima, você é diabético, vai tomar isso e ok. Esse paciente sai do pronto-socorro, sai dali, melhorou, foi para casa e ele é diabético. Tá, tudo bem, sou diabético, vou tomar esse glifage aqui pro resto da vida. E aí? E ele fica largado, né? Não vai ser acompanhado, não vai ser orientado quanto aos cuidados do diabetes, quanto ao pé diabético, quanto aos exames de rotina que ele precisa fazer anual ou semestral. Como que ele fica, né? Então, o médico de família, ele pode e deve, né? Que bom que ele possa ajudar nisso, né? O paciente, ele fica sendo assistido, né, durante toda a sua vida, da sua doença crônica, a partir do seu diagnóstico. A gente encontra regularmente, acompanha a evolução da doença, piorou, o que aconteceu que piorou, o que aconteceu nesses últimos 3 meses, meu senhor, que a sua glicemia está altíssima.
Ah, doutora, por que foi isso? Eu separei, eu aquilo. Faz uma investigação Isso. que não teria. E que não teria. O paciente fica realmente largado, né? É um ou outro paciente que fica em acompanhamento depois que tem o diagnóstico, né? Eu recebo muitos pacientes, eu trabalho com um programa para diabético e eu recebo todo dia paciente que é diabético há 10 anos e está com a mesma medicação há 10 anos. Nunca foi reavaliado para saber se precisa trocar a medicação, se precisa ajustar a dose, se precisa acrescentar a medicação. Nunca foi no especialista focal para avaliar fundo de olho, para avaliar isso ou aquilo. Então, eu sinto assim que o paciente ele fica realmente abandonado. E aí o risco dele internar complicar é muito grande. Ter uma úlcera que não cicatriza nunca, né? E fica aí sempre visitando hospital, pronto-socorro, que vai ficar muito mais caro para o paciente e para o plano de saúde, né? E também a qualidade de vida desse cliente. Qualidade de vida do paciente. Imagina você ter que amputar parte de um membro que poderia ter sido evitado. Por uma ferida que é totalmente evitável, né? Evitável com educação, orientação, acompanhamento regular, né? O paciente, ele não tem, assim, como saber em que estado tá lá a glicemia dele, a pressão dele, é totalmente silencioso, né? Às vezes você tá com a pressão altíssima e tá aqui, tudo bem, tá tudo lindo, não tá sentindo nada. E de repente, infarta e não sabe por quê. Nossa, mas ele era super saudável. Os exames estavam em dia, que é o em dia de 5 em 5 anos. Entendeu? Mas nunca visitava, nunca ia em consulta médica. Enfim, é ter o acompanhamento regularmente. Faz toda a diferença, contínuo, né? O cuidado é contínuo ao longo da vida. E mais uma vez a gente entra na linha de que quando previne e se acompanha esse tratamento, porque eu percebo que o médico da família, ele mantém esse contato com o cliente para compreender como é que estão sendo feitos o uso das medicações, como que está a sua alimentação, como que está a sua vida como um todo. Evita que essa internação, essa complicação aconteça automaticamente, tanto para o público quanto para o privado. É algo muito positivo, porque tem uma redução de custo na gestão desse cliente. Sim. E automaticamente esse cliente ele entra muitas vezes numa linha produtiva de contribuição pessoal muito maior, porque ele não vai ter um afastamento médico. Então isso a gente já entra para a parte das empresas, né? Porque você tem um cliente que é assistido e se houver alguma intercorrência nesse meio do caminho, é muito mais fácil você conter uma piora, certo? E isso faz com que ele fique produtivo, ele continue com a sua vida e sua qualidade de vida garantida e não interrompida, como a gente vê muito, né? Eu venho da alta complexidade e, gente, quantos pacientes eu já acompanhei com seus 40 anos de idade numa situação que teria que se afastar e deixar de trabalhar por um problema de uma pancreatite, ou porque desenvolveu uma cardiopatia, ou porque a diabetes está extremamente descompensada e não conseguia fazer um acompanhamento, o estresse do dia a dia piorava, a alimentação não colaborava, e aí só fica na base da insulina, e de repente tem que internar e já tem órgãos afetados. Exatamente. E assim, além de afetar prejuízo para a empresa, prejuízo para o paciente em si, tem o prejuízo para a família, né? Que às vezes aquele membro da família era o único provedor, então deixou de ter aquela renda, né? Então a família perde com a qualidade, né? Às vezes tem que diminuir o padrão de vida para se adequar àquela nova realidade do paciente que não está produzindo. O paciente se sente muito mal com aquilo de não poder ajudar a família, de não poder dar o seu sustento, né? E além disso ainda dá mais trabalho para a família, né? E para o plano, o prejuízo financeiro das consultas de
urgência, de urgência, internações, medicamentos, né? Procedimentos cirúrgicos. Então, assim, é prejuízo geral para todos, né? Mas eu penso que muito mais para o paciente também, né? Com Porque certeza. é ele que carrega Com aquela certeza. dor, aquela doença, aquele desconforto. E eu acho que é um prejuízo evitável. E é importante levar isso para a população, porque hoje ainda, doutora, ainda trazendo um pouco agora para a parte histórica da medicina da família no Brasil, é algo muito novo para a gente, comparado às demais especialidades, né? E a população ainda pouco fala sobre. Você ainda aborda as pessoas, né? Ontem mesmo, descendo para ir embora, eu estava relembrando, repassando um pouco da nossa conversa, que seria a nossa conversa, e eu perguntei para algumas pessoas, até a chegada do meu carro, se elas sabiam o que o médico da família fazia. E ninguém sabia. É muito novo. Pouco novo. Se fala, pouco se propaganda sobre o médico de família, né? É muito estruturado, é fácil para todo mundo responder o que é que faz o cardio, o que é que faz o nefro, o que é que faz o pneumo, o gastro, mas chega no médico de família, dá aquele branco, né? Não sei. Será? Dá aquele impasse. Então, assim, realmente tem essa questão, é muito pouco falado, é muito pouco divulgado, é muito pouco valorizado. Ainda tem, assim, um estigma, já ia entrar nisso. Um certo preconceito, de ser assim, público, de não ter recurso. Isso, de ser médico do serviço público, de ser médico, né, menos, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Um médico de menos importância do que um cirurgião vascular, do que um cirurgião neurocirurgião, né? Nossa, ele não é tão pomposo, não tem aquele status, né? Mas se a gente pensar bem na prática e no grosso, a nossa importância é gigantesca. Tão quão qualquer outra especialidade. Né? É importante, porque por tudo isso que nós já comentamos aqui, né? Tem em média o quê? 30 anos a medicina da família, essa especialidade? É muito nova. É muito nova e, assim, agora de uns poucos anos para cá, acho que eu diria uns 10 anos para cá, que tem se ventilado mais, tem se procurado um pouco mais pela especialidade, né? A unidade privada tem olhado para isso com bons olhos, né? Porque antes era muito SUS. Era muito privada ao SUS, né? Muito restrito ao SUS, né? Melhor a palavra. E hoje não, já está ampliando esse nosso campo, saúde suplementar, saúde privada, e que também tem espaço para nós, entendeu? Não só no SUS, mas na saúde suplementar hoje tem tido muita procura, né? Para o médico de família, justamente por ele ter esse enfoque holístico, né? Esse enfoque geral do paciente, integral, integrativo, né? Sem dicotomizar, sem recortar, não ter o paciente em recortes, né? E hoje tá ficando muito em voga isso, né? Ficando muito muita procura, vamos dizer, tá ficando na moda, tá ficando legal, tá ficando, enfim. Às vezes precisa disso, né? Eu gosto muito da palavra holístico. E eu percebo que a medicina da família, ela tem isso. Porque o holístico é o olhar como um todo. Sim. E não você ter recortes. Pós-pandemia, a gente tem percebido uma movimentação diferente da população, né? Uma compreensão maior sobre uma necessidade de autocuidado, né? Algumas pessoas vieram com algumas... digamos, algumas sequelas, ou eu não queria usar essa palavra, mas eu acho que consequência, resultados da pós-pandemia, por conta do isolamento, ou porque realmente tiveram a doença e isso afetou a sua saúde de alguma maneira, ainda a médio e longo prazo. E o médico da família, a senhora acha que nesse contexto, ele hoje, pós-pandemia, ele também
tá sendo mais procurado? Essa ideia de, eu acho que o médico da família, ele pode colaborar com a minha vida mais do que se eu ficar recortando um ser humano em partes, né? Vai ser mais fácil, porque eu sou ouvido, eu tenho uma escuta, né? Eu sinto ser acolhido pela escuta desse médico. Sim, tem tido uma procura maior, não tanto quanto a gente espera, né? Mas tem sim, porque, como você falou, a sequela, as consequências da Covid, qualquer coisa pode ser sequela de Covid. Então, o paciente tem desde perda de memória, como uma dor crônica, efeitos vasculares. Então, assim, tudo do pé à cabeça, ele pode ter por sequela de Covid. Então, nesse ponto, o médico de família, ele tem condições de atuar, né, melhor, de contribuir. de contribuir, por não dicotomizar, considerando que as consequências do Covid atacam qualquer órgão, qualquer parte do corpo do indivíduo. Então, o médico de família, ele pode sim contribuir pensando no holístico, como você comentou, né? Região, vamos olhando assim, pensando numa visão 360 do mundo. Onde hoje que o médico da família ele é mais utilizado, valorizado, aonde essa atenção primária, quem faz essa gestão numa maior porcentagem ou potência, seria o médico da família. Tem algum lugar no mundo que hoje já funciona assim? Tem. Os países da Europa, isso funciona muito bem, sabe? Lá já é bem estrutural, bem fundamentado para as pessoas desses países que precisou de um serviço médico, o primeiro médico que ele vai procurar é o médico de família. Que interessante. Então, os países da Europa já têm essa cultura, né? De ter o seu médico que o acompanha, que acompanha a família ao longo de sua vida. Acompanha todos da família. O médico conhece todos da família. Então, lá funciona bem, muito bem. Isso é bem, como você falou, em grande proporção. E em poucos momentos, em alguns pontos são necessários, né? O especialista focal. E assim a gente faz. Mas tem, sim, esses países que têm esse enfoque mais... Já sabem utilizar esse recurso valiosíssimo que é o médico da família. E olhando para a mulher, doutora, de mulher para mulher, a gente sabe que a mulher, quando entra na fase da menopausa, ela tem um sentimento de abandono ainda maior, porque ela também pinga, ela faz uma peregrinação e tem uma frustração gigantesca, porque não consegue muitas vezes resolver as suas situações, que são múltiplas, né? Ela vai desde uma questão de hormônios que afeta o emocional, que tem uma secura vaginal, e aí ela vai assim, é uma cascata. É uma cascata, e ela faz algumas tentativas. Quando essas tentativas não são bem sucedidas, ela desiste, porque ela já está acostumada a carregar muita coisa na vida mesmo, então ela acaba desistindo e fala, assim mesmo. Gente, esse é o meu assim, futuro. É assim mesmo. É minha sina. A minha mãe também foi assim, minha avó também, então chegou minha vez, né? O famoso chegou minha vez. Vou aceitar e tá tudo bem. Mas como que o médico da família poderia ajudar essa mulher que está nesse momento da menopausa, que ainda está na pré ou já está na menopausa, que está com a cabeça um turbilhão, sentimento um turbilhão, e se sentindo nesse ponto isolado, né? Sem saber o que faz. Olha, eu acho que principalmente a nossa contribuição seria com o acolhimento dessa mulher, né? Acho que é o que ela mais precisa. Porque não é só uma questão hormonal que ela precisa. E isso ela vai resolver com o médico ginecologista, muito bem, com certeza. Com endócrino, muito bem, com certeza. Mas ela precisa ser acolhida, ela quer atenção, ela quer se sentir cuidada, ela quer se sentir
poxa, eu sou valorizada, alguém me enxerga, alguém me escuta, alguém se preocupa comigo. Alguém valoriza o que eu falo. Alguém valoriza o que eu falo. Então, a gente contribui muito nesse acolhimento, né? E como eu falei anteriormente, não é só o bio que a gente olha, não é só o orgânico, não é só o corpo, o funcionamento do organismo, mas tudo que envolve o paciente, né? Tudo. Então, o nosso acolhimento vai envolver até, às vezes vai ser uma consulta, uma terapia, uma consulta-terapia, né? Uma conversa. Às vezes ela precisa de conversar com alguém. E a gente tem esse papel também, sabe? Nós estamos ali para ouvir, para entender o que é o anseio dela, o que é o medo dela. Poxa, ela tem medo de perder o marido, porque agora ela não tem libido, a vagina tá sequinha, dói. Então, assim, vamos conversar sobre isso. Por que a senhora acha que o seu marido vai te deixar por isso, né? Você tem outras qualidades, você não é só a mulher, não é só função reprodutiva, né? Vamos pensar pelos outros aspectos, suas outras faces, né? Então, e isso colabora muito para ela ficar mais relaxada. Sim. Né? Eu acho que esse acolhimento é o ponto principal, Sim. além de poder colaborar com diversas outras situações, mas o acolhimento falta ainda para a mulher que está passando por esse momento. Não estou generalizando, mas tem uma grande parcela da população que se sente isso. Ela vai, e aí eu tenho os exames, você está com baixa disso, repõe e volta para a gente ver como que ficou. E a mulher não consegue, ela não tem voz, né? Ela não tem nem espaço ali de conversar e compartilhar esse turbilhão de situações e de sentimentos, de emoções que ela carrega. É claro que a gente não pode generalizar mesmo, como você disse. Já tem, graças a Deus, profissionais que são, né, já tem essa sensibilidade e empatia. Isso, entendem essa necessidade e fazem um trabalho belíssimo também, né? Mas também tem os profissionais que vamos repor o seu hormônio, volta, vamos ver como ficou. Então, a paciente, como você falou, ela fica, tá, e o que eu faço com o meu nervoso? Não, sou nervoso, então você vai no psiquiatra, vai no neuro. Aí vai o paciente de novo naquela peregrinação. E a gente pode ter esse acolhimento dela. Não, a senhora está nervosa, a senhora está com isso, com aquilo outro. Vamos ver o que a gente pode te ajudar nisso também, entendeu? E não, então aqui eu reponho o seu hormônio, agora você vai nesse colega e vai ver essa questão da sua irritabilidade, sua falta de paciência. Essa tua perda de peso, você vem aqui, aí aqui essa pessoa vai resolver para você, porque tudo isso afeta. Isso, então assim, é um acolhimento que a paciente vai ser realmente bem cuidada, bem acolhida. Eu te falo porque eu tenho uma mãe que passa por isso. E tudo isso que eu falei acontece com ela. Então eu falo como prova viva. Ela sempre foi uma pessoa assim, com dificuldade de ganho de peso. Sempre que ela tem um estresse, ela reduz o peso drasticamente. Mas a menopausa veio para ela como uma bomba, né? E ela tenta em alguns profissionais e não consegue evoluir. E ela está no interior de Minas. Até quando ela vier, ela vem me visitar agora em setembro, eu vou te apresentar. Quero muito que ela tenha uma consulta com a senhora. E é triste, porque eu fico de mãos atadas pela distância e vejo ela nessa peregrinação, tentando resolver, não resolve. Aí já se estressa, aí fala, não, deixa. Vou largar de mão. Aí transborda. Aí quando transborda, corre, porque eu preciso de ajuda. E fica nessa, né? Ela teve uma redução de peso significativa. E tem a queda dessa testosterona e faz reposição, mas, enfim, é muita coisa num ser humano só. A gente precisa entender isso e respeitar. E os profissionais da saúde, os médicos, doutora, precisam também aprender, né? Ter essa flexibilidade em aprender a utilizar
o médico da família, concorda? Em poder encaminhar também para o médico da família. Sim. Vamos mandar um recado para esses nossos Isso. colegas médicos especialistas. Vamos usufruir desse serviço, desse profissional. Eu posso ajudar o seu cliente, Sim, né? Eu posso ajudar e você não vai perder o seu cliente. Isso. É só um complemento. Isso. Assim, é legal você ter falado isso, porque quando eu falo o que é o médico de família, o médico de família ele também tem esse enfoque na atenção multidisciplinar, né? Então, o paciente ele não é meu, ele não é seu. Poxa, ele vai se beneficiar com atendimento multiprofissional, multidisciplinar. Então, a gente pode, sim, somar os nossos saberes, somar as nossas atuações em benefício do paciente, né? Isso é ser o médico de família e ser multidisciplinar, né? O foco sempre vai ser o cliente. A existência, a nossa existência é o cliente. Exato. Nosso juramento de vocês, eu sou enfermeira por formação, embora trabalhe na administração, mas sempre vai ser o cliente no centro do cuidado, né? Sim. Bora colocar esse cliente no centro do cuidado. Eu acho que esse é o recado. E entender quem pode agregar, e o médico da família, ele é a pessoa que pega na mão. Isso. Ele pega na mão, ele não solta a mão do cliente. Vamos junto. Vou te Exatamente. ajudar. E, doutora, para encerrar nosso bate-papo, que foi delicioso, fantástico, passa o tempo tão rápido, né? Por mim, eu ficaria aqui por muito tempo. Tem pano pra manga, Tem demais. Nossa, tem para outros momentos ainda. Sim, com certeza. Eu queria que a senhora deixasse um recado para a população mesmo, né? Para que busque e experimente esse médico da família e falar um pouquinho também sobre a tua atuação na Totum Saúde hoje, que, enfim, eles podem também buscá-la na Totum Saúde, falar sobre os dias da sua agenda, horários e tudo mais. Sim. Vou começar pela sua última colocação sobre a minha atuação na Totum, né? Tem pouco tempo que eu estou no corpo clínico da Totum, mas já há um pouco tempo que me trouxe muita satisfação, né, em estar lá. Estou à disposição não só para os pacientes de fora, mas também para os colaboradores, né, do Totum. Estou à disposição para ajudar quem precisar. Meus horários lá são todas as segundas de manhã e, se eu não me engano, sexta à tarde, é isso mesmo. Então, estou lá para o que vocês sentirem à vontade. Eu estou para ajudar nesse cuidado integral, né? Com atendimento carinhoso da doutora Evelyn, que só de conversar com a senhora a gente já fica assim, love, tranquila. Nossa, é muito gostoso. Sou bem assim, esse tom de voz, assim. Mas, então, assim, a intenção é essa, ajudar vocês no que vocês precisarem, mas principalmente no quesito promover saúde, melhorar a sua saúde, melhorar a qualidade de vida. Se você não quer, né, ter um cuidado recortado, né, da sua saúde, você pode procurar a medicina de família, pode procurar a gente lá no Totum Saúde, que você vai ter um cuidado integral e muito bem ouvido, muito bem acolhido lá na Totum Saúde. Um atendimento personalizado. Personalizado, isso mesmo. Bem a eu palavra gosto dessa essa. palavra, porque eu acho que o médico da família traz muito essa personalização. Isso. É um cuidado para cada indivíduo. Isso. Acabou aqui, você saiu, a gente se renova para o próximo que entra e ali é outra situação. Perfeito. Outra coisa. Perfeito. Aprendi muito hoje. Que bom. Te agradeço, doutora Evelyn. Eu que agradeço pelo convite. Espero ter contribuído, muito. Espero ter ajudado, espero ter esclarecido. Muito. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. E, pessoal, olha que conteúdo legal. Ajuda compartilhando. É importante que a população compreenda, não só na Totum, mas a nível nacional mesmo, para que vocês compreendam a importância do médico da família e essa notícia se espalhe, seja ela na unidade pública ou seja ela na unidade privada, para que a gente consiga quebrar esses tabus, ainda mais sociais,
Se eu tenho um certo nível econômico, o médico da família pode ser que não seja para mim, porque eu tenho condições de pagar um especialista. Não, vamos voltar um pouquinho, sabe? Não é bem por aí. E para a comunidade pública do SUS também entender e valorizar essa pérola que é o médico da família, sabe? Cuidar desse médico da família na sociedade e compreender que isso é para todos, independente de classe, de etnia, de gênero, de posição social, de nada. O médico da família ele veio para ficar, ele veio para colaborar, para somar, e a população, eu torço para que ela entenda isso e consiga realmente absorver essas informações e multiplique isso para todos, para que trabalhe-se a prevenção e a gente evite tanto precisar do médico só quando acontece alguma coisa, né? Quando a bomba estoura, não vamos deixar o tal do caldo entornar, não vamos deixar, o mineiro gosta de falar isso, a gota extravasar, não vamos deixar exatamente a bomba estourar. Eu acho que é uma responsabilidade nossa, quando a gente tem esse conhecimento, acaba tornando-se uma responsabilidade num autocuidado. Então, finalizo o nosso podcast de hoje. Muito obrigada. De novo, clica lá no sininho, curte, compartilha para poder nos ajudar, certo? Muito obrigada, gente. Obrigada, doutora. Obrigada. Foi ótimo. Foi ótimo. Nossa.